Olá, Primavera Saúde no ar, e o nosso tema de hoje é dietas. Vamos falar de algumas que acabaram conquistando um pouco mais a população, mas também vamos entender até que ponto elas podem ser saudáveis. É por isso que eu estou recebendo a doutora Marielle Barcelos, nutricionista, que vai nos auxiliar nessa missão, né, Mari? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente, Morgana. Bom, Mari, vamos começar com a dieta low carb. Queria entender um pouquinho o que seria essa dieta, né? Então, antes de qualquer coisa, Morgana, essas dietas, né, que a gente chama de estratégias nutricionais, na verdade, pro pessoal leigo são dietas, né? São tipos de dietas da lua, dieta do abacaxi, dieta do, né? Mas para nós não é bem isso, né? São estratégias que a gente da nutrição, a gente já usa há muito tempo com os pacientes, né? Certo. Só que caiu aí no gosto popular de falar, tem que tirar isso, agora pode tirar aquilo, né? Então, assim, a low carb, o próprio nome já diz, né? Ela é low, né? Ela é baixa em carboidratos, né? Ela vem do inglês. E essa dieta, normalmente, a estratégia fundamental dela é baixar carboidrato, né? Por que baixar carboidrato? Porque, coitado do carboidrato, virou vilão há muitos anos pra cá, né? Então, poxa, vamos baixar carboidrato e a gente vai usar gordura como fonte de combustível e a gente vai perder o quê? Gordura, né? Mas, na verdade, essa dieta low carb nada mais é do que uma dieta baixa em carboidrato, no sentido assim, nós da nutrição, para emagrecimento, a gente já faz muito isso. Sim. Só que a gente não chama desse nome, né? E a gente já coloca 30%, às vezes 25% de carboidrato numa dieta, que isso é baixíssimo, né? Só para ter uma ideia, o normal de carboidratos numa dieta é 60%. Né? Então a gente já baixa bastante. Tem muita gente confundindo, achando que low carb é zero de carboidrato. Não, não é zero de carboidrato, ela é baixa em carboidrato. Então não quer dizer que tu não possa comer nada com carboidrato, né? Então assim, ó, e lembrar também que os alimentos, eles não são ricos em um único nutriente. Dificilmente isso acontece, né? Mas eles são fontes de alguma coisa que é a maior parte da nutrição desse alimento, né? Mas normalmente a gente tira muito nessa dieta low carb, os carboidratos refinados, né? E a gente começa a colocar o paciente, por exemplo, em contato maior o quê? Verdura, legume, o que a gente já quer há muito tempo. Sim. Né? Só que daí a gente consegue fazer essa estratégia de um jeito melhor. Que daí, como o pessoal tem acesso, como o pessoal, hoje em dia com essa coisa de rede social, né? Todo mundo divulga, todo mundo fala mais diretamente, cada um com o público, tudo isso. A gente começou a perceber que isso até foi bom por um lado, né? Porque daí o pessoal fica aceitando melhor, muitas vezes, o que nós nutricionistas colocamos, né? Porque normalmente a gente já fazia isso, baixava um pouco o carboidrato do almoço, mas jogava com salada, legumes, né? Muita gente não tem esse hábito, né, de comer, por exemplo, uma abobrinha, uma berinjela e diminuir esse carboidrato, porque elas trazem saciedade igual o carboidrato, né? Até então, porque, Mari, deixa eu só lhe cortar um pouquinho, tem uma cultura de que, principalmente as mães, quando elas vão preparar o prato na hora do almoço para os filhos, ela já cobre o fundo totalmente com arroz. E depois vai colocando os outros alimentos em cima daquele carboidrato. Exatamente. A gente tem essa cultura, a gente começa desde pequeno, quando a primeira vez que a mãe faz o prato ali, até do bebezinho, né, que inicia a alimentação, na verdade, da criança ali a partir de 1 ano, por aí de idade, a oferta de carboidratos já é bastante grande, e nesse sentido, né, é regional, é cultural, né, coloca primeiro o carboidrato, depois coloca as outras coisas, e a salada se couber, né? No tanto que a gente vê muito essa história das marmitas, não é? Claro. Quando a gente vê uma marmita de restaurante, hoje está mudando um pouquinho, mas ainda dá para mudar muita coisa. A marmita é como? A marmita vem arroz, macarrão, feijão, carne, uma farofa e vem bonitinha, às vezes a salada separada, às vezes vem a salada o que sobrar de espaço. Então, assim, na verdade, a nossa ideia é trocar um pouco isso, né? Porque a gente está comendo o quê? Um volume de carboidrato muito grande. Então, na verdade, quando a pessoa pensa em melhorar a estratégia alimentar, nada mais né, Morgana? Tu já fez isso várias vezes. Tu tá recentemente, faz um tempo, já tu começou a mudar os teus hábitos, tu percebeu assim, ó, o quê? Poxa, como eu comia demais, né? Agora, não é que eu tô comendo de menos, é que eu tô comendo o que eu deveria estar comendo.
Então esse é o segredo da coisa, né? O problema é que a gente está exagerando e a gente está tentando botar a gente no lugar onde a gente deveria estar sempre. Desde lá de pequeno, a gente deveria estar fazendo isso. Né? Então, essa estratégia, eu gosto muito da low carb no sentido de a gente poder colocar mais esses outros alimentos aí que trazem uma saciedade bastante interessante, assim, tá? E a gente deveria estar comendo mais, mas a gente acaba não comendo. É verdade. O que modifica, de uma maneira geral, a dieta low carb na vida, assim, no dia a dia de quem acaba utilizando dessa dieta, né? Tu diz de emagrecimento ou benefício à saúde ou de praticidade ou não? Não, no que exatamente a pessoa vai comer, no que ela não vai comer, nesse sentido. Então, normalmente assim, a gente tira farinha refinada, né? E a gente trabalha com farinhas com teores, né, de carboidratos menores. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem a farinha de trigo. Mesmo ela sendo uma farinha de trigo integral, o trigo, né, por si só, ele tem um conteúdo de carboidrato bastante grande. É o que predomina, na verdade, nesse tipo de alimento, né? Daí a gente pega e coloca uma farinha de coco, no lugar dessa receita desse pão ou desse bolo, né? A gente coloca uma farinha de amêndoa, a gente coloca uma farinha... Tem N tipos hoje em dia, né? Então, essas farinhas, elas são ditas low carbs, por quê? Porque a fonte principal dela de nutriente não é carboidrato, é proteína, é gordura boa, entende? Então, a gente baixa essa quantidade de carboidrato que a gente está comendo dessa farinha para essa. Né? E aproveita, muitas vezes, essa farinha que é baixa em carboidrato, o benefício dela não é só esse. Por exemplo, farinha de amêndoa, ela é baixa em carboidrato, mas ela também é riquíssima em gordura boa. Então, tu vai estar comendo uma coisa interessante, mais alguns agregados aí, né? Então, a gente faz isso principalmente para os lanches, café da manhã, almoço, janta, né? Que é comida salgada, pratinho, né? Geralmente a gente diminui quantidade de arroz, massa, batata, aipim, que tem um conteúdo de carboidrato muito maior do que os outros nutrientes e coloca outras coisas. Exemplo, a gente vê muito pessoal botando, por exemplo, tô fazendo dieta low carb. Eu tirei a massa e tô fazendo espaguete de abobrinha, tô fazendo espaguete de cenoura, não é? De pupunha, que agora Palmito tem para vender aí nos nossos mercados, a gente consegue comprar. Por quê? Porque daí baixa o conteúdo desse carboidrato. Ou, por exemplo, simplesmente diminuir e aumentar o prato da salada de legume, já tá fazendo uma dieta low carb, né? Então, isso é mais ou menos o que a gente faz de estratégia. Existe alguém que não deve realizar esse tipo de dieta, que existe alguma contraindicação? É muito difícil, Morgana, é muito difícil, assim. Às vezes as pessoas perguntam, né, poxa, mas doutora, eu não quero emagrecer não, né, mas gostaria de ter uma alimentação melhor, tal, mas será que se eu fizer isso eu vou emagrecer mais? Só que daí vai depender do quê? Valor calórico dessa alimentação, né? Por exemplo, a pessoa que tem necessidade de emagrecer, de perder gordura localizada, peso, vai ser bem interessante a gente baixar também o valor calórico, certo? Mas aquela pessoa que não tem necessidade de perder peso, a gente aumenta o valor calórico, mas continua trabalhando com alimentos bons, entende? Ele tem nutrição, mas o prato dele vai ser maior do que outra pessoa, assim. Tá. Doutora, o low carb, ele tá muito na moda agora, né? Realmente ele tá em alta nesse momento. Mas é importante a gente também ressaltar que tem muita coisa, já porque ele tá em alta e tudo mais, que acaba não sendo tão verdade assim. Quais são os detalhes que realmente as pessoas que estão nos assistindo nesse momento têm que prestar atenção e tomar cuidado, né? Assim, quando a gente coloca lá no Google, né, low carb, né, vai vir um monte de coisa, né, Morgana? Vai vir explicação disso, vai vir rede social interligada, vai vir um monte de coisa. O que eu percebo, tá? Vem informações do tipo, tá? Protocolos, assim. Protocolo em que sentido? O low carb, ele tem 0% de carboidrato, 60% de proteína e 80% de lipídio. Sei lá, um exemplo, né? Isso não existe, tá? Esses protocolos. Pode ser que alguém lá, uma nutricionista que tu foi, ela inventou o protocolo dela, ela tá usando, mas assim, cientificamente, né, artigos científicos, isso não tem, né? O que a gente trabalha é com uma dieta baixa, e baixa seria abaixo desses 50%, 60% que é o tradicional, né? Mas assim, não existe, por exemplo, essa questão de, eu tenho que ofertar 20, eu tenho que ofertar 10, sabe? Não, isso é mito, isso é coisa de internet, isso é coisa, às vezes, de algumas pessoas que estão, de repente, interpretando alguma coisa errada, tá?
Tirando isso, assim, eu fico com muito medo dessa questão das pessoas acharem que tem que tirar, eu tenho que tirar todo o pão, eu tenho que tirar toda a massa. Não é bem assim, né? Na verdade, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem clássico. Tem umas massas vendidas hoje por aí, né? Que elas são metade de milho ou de arroz e elas têm um conteúdo de quinoa, né, que é uma proteína bem benéfica, assim, que é mais proteica do que carboidrato e tem adicionado na farinha dessa massa, né, na preparação. Essa massa, ela é low carb. Por quê? Ela não é toda de carboidrato, sabe? Então, assim, eu fico com medo desse tipo de informação, né? Daí, às vezes a pessoa perde o interesse, acaba não tendo mais aquele alimento que gosta muito, né? Porque, não tem mais opção agora. Como eu não posso comer mais farinha, como eu não posso comer... Tem opção sim. E, obviamente, se procurar um profissional aí atualizado, um profissional que, né, vai conseguir orientar, né? Com certeza. Bom, a conversa tá boa, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. E na volta nós vamos falar de outras dietas, não saia daí. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é dietas. E eu estou recebendo a doutora Marielle, que está tentando nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Agora a gente vai falar especificamente sobre jejum intermitente. O que seria isso, meu Deus do céu? O que seria isso, né? Eu fiquei muito preocupada quando começou a sair isso na mídia, assim, né? Jejum intermitente. Eu me lembro que saiu uma capa de revista dizendo assim, como é que é? Dieta da fome. Meu Deus. Meu Deus, eu achei aquilo tão agressivo, sabe? Eu fiquei tão preocupada das pessoas lerem isso e acharem que realmente é isso, sabe? Tipo, o jejum intermitente é pra passar fome, então eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Ai, meu Deus. Eu ouvi muito isso no consultório, sabe? E eu me preocupei. Eu fico doida quando umas revistas saem umas capas meio de venda, essa coisa do marketing, né? E, enfim, não é isso, né? O jejum intermitente, a palavra já diz, né? É um jejum que tu vai fazer por algumas horas de não se alimentar, né? Tem alguns jejuns que são autorizados águas, tem alguns não. Sou super a favor de sempre ter água, porque a gente é uma esponja, que eu falo. Sim. A gente consegue ficar dias sem comer nada, mas sem tomar água, não. Né? Então, normalmente, assim, é um jejum, é umas horas que tu fica em jejum, que nem esses povos geralmente fazem isso de religião, Sim. né? Existe esse jejum também, culturalmente, religiosamente também, mas intermitente por quê? Tu trabalha com horários, por exemplo. Vou fazer um jejum de 6 horas, como e fico mais 6 horas. Por isso, né, de etapas, sabe? Ou, por exemplo, vou fazer... Tem vários protocolos, assim. Mas daí, outra coisa, não existe nada, por exemplo, tem que ser assim, o certo é isso. Certo. Não existe, né? Então, assim, cada nutricionista, né, vai achar um método melhor para trabalhar com cada paciente. E essa, Morgana, é bem interessante a gente dizer que não é para todo mundo, tá? Por quê? Por exemplo, imagina um diabético, tá? Tipo 1 ou tipo 2, que usa insulina ou usa só medicação oral. Ele tem lá as medicações dele, os picos glicêmicos dele são tal horários, o médico já coloca a medicação para esses picos ser controlados e ele não se alimenta. A glicose, obviamente, vai baixar mais. Então, isso pode trazer problema. Claro. Tá? Então, assim, não é para todos. Né? É o que eu falo. Marielle, eu tô num grupo lá do WhatsApp de jejum intermitente. Não, peraí, vamos ver se tu pode fazer, né? Então, isso a gente vê como exames, histórico do paciente, que medicação ele toma, tem um monte de coisa que a gente avalia, tá? Mas por que essa história do jejum intermitente? Para que ficar horas sem se alimentar, certo? Porque a gente tem um metabolismo, né? Eu digo, o nosso corpo é perfeito, né? Ele é inteligente demais, né? Ele não vai deixar a gente nunca passando por apertos. Ele pode se apurar,
mas ele dá conta e manda para nós energia, né? A gente trabalha com glicose, que é uma energia imediata, né? É a nossa gasolina do nosso carro, do corpo, né? Então, o que acontece? Quando a gente fica em jejum, a gente não recebe diretamente essa glicose através dos carboidratos, né? Então, o que acontece? O organismo, ele vai dizer assim, opa, não entrou carboidrato, glicose, não formou direto. O que eu vou usar? Gordura, que é a segunda opção dele. Primeiro ele usa carboidrato, não tem, vou usar gordura. Então por que o jejum ficou famoso? Poxa, se eu não tá entrando carboidrato, tô sem comer, o meu organismo vai o quê? Usar a gordura que eu tenho. Então se eu quero emagrecer, quero perder gordura localizada, né? O meu organismo vai dar um jeito de queimar essa gordura. Porque o organismo não vai queimar músculo. Isso é a terceira e última opção dele. Sim. Isso é um estado, assim, que, muito por exemplo, muito avançado. Por exemplo, quando tu vê pessoas muito emagrecidas, né? Essa pessoa ela já perdeu no último estágio, numa magreza, o tecido muscular, tudo isso. Mas geralmente ele vai usar gordura como segunda opção. Então o que acontece? A pessoa começa a emagrecer, né? Porque perde muita gordura. Funciona muito legal para alguns pacientes, funciona para algumas pessoas, tem pessoas que não faz cosquinha, né? Tem pessoas que se adaptam super bem. As pessoas que se adaptam bem é aquelas pessoas, por exemplo, assim, não tenho tempo, não tenho o hábito de fazer milhões de refeições ao dia, e daí, como é que eu faço? Essa pessoa, se ela não tiver contraindicação, é bem interessante fazer o jejum, porque ela aguenta firme. E não tem nenhum risco, doutora, para a saúde? Então, eu desde que começou a se falar disso, assim, né, eu falei, gente, será que isso não... Porque a gente sempre aprendeu que tem que comer de 3 em 3 horas, né? Fica meio na contradição, né? Exatamente, mas isso veio muito, né? Hoje em dia já caiu muito essa história de que a gente tem que comer a cada 3 horas, né? Na verdade, eu sou muito a favor, Morgana, hoje, de comer quando a gente tá com fome. É isso que eu falo. Às vezes os pacientes falam assim, Marieli, não vou fazer o lanche, tá? Não tô ficando com fome. Eu falei, não, pula ele. Vai direto pro almoço, né? Porque assim, poxa, não precisa comer se não tá com fome, vai comer quando tá com fome. O problema é, as pessoas não sabem identificar quando estão com fome. Porque hoje a fome e a vontade de comer tá andando junto, né? Então elas não sabem mais, será que eu tô com fome, eu tô gulosa, tô com gula, tô, né, com vontade de roer, de beliscar. Então assim, é muito perigoso isso, a gente tem que ver se a pessoa sabe identificar isso, né? Então assim, mas riscos à saúde só nesses casos, assim, sabe? Quando tem gente com, pode baixar demais a pressão, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo meu, eu já tentei fazer jejum intermitente. Nossa, não é pra mim. Eu fiquei com uma dor de cabeça. Eu sou aquela pessoa que gosta de comer a cada mais ou menos 4 horas, sabe? Então, assim, já tô habituada a isso, então não deu certo. Fiquei mal-humorada, né? Porque tem também, né, vários efeitos colaterais que pode sentir. Quais são? A pessoa sente, normalmente, quando ela usa combustível de gordura para isso, ela fica com mau hálito, bastante intenso. Olha. Isso é normal, tá? Paciente que faz redução de estômago, sim, quem estiver ouvindo a gente, vai dizer, poxa, será que é por isso que eu tenho mau hálito? Porque eu não tô comendo muito isso, tô com baixa restrição? É por isso. É aquele mau hálito que a gente escova o dente e não passa. Tá? Não é culpa da pessoa, é produção de corpos cetônicos que está ocorrendo e dá esse mau hálito mesmo, tá? E a pessoa, muitas vezes, estresse, irritabilidade, né? Essa fraqueza, né? Tem gente que acaba não tomando líquido junto desse jejum, que eu sou super contra. Imagina, a pessoa às vezes fica 7, 6 horas sem comer nada, pelo menos bota líquido pra dentro. Olha o dia de hoje como tá. Tá super quente lá fora. É impossível, até porque tu continua em jejum, mas tu tá transpirando. Tu tá indo no banheiro urinar, tu tá eliminando fezes, tem toda essa questão junto. E tá indo embora água, um monte de coisa do teu organismo. Tu falou que ficam de 6 a 7 horas. Tem alguma restrição que diz que o máximo que pode ficar em jejum é tantas horas? Existe isso? Tem alguns estudos mostrando isso, tá? De tipo assim, o máximo 8 horas, sabe? Só que não tem nada, por exemplo, 100% assim, específico, sabe? Não, senão vai ter risco disso, sabe? Risco daquilo. Mas tem protocolos de 4, de 6, de 8. Eu nunca li estudos de tempo maior, assim, sabe? Isso eu não vi ainda. E o que se chama, dentro dessa dieta, o que seria a tal de janela da alimentação? É que a janela da alimentação é a hora que tu vai comer.
Por exemplo, tu faz o jejum, né? Certo. Vamos supor, ó, a Morgana foi dormir 10 horas da noite, tá? E ela acordou de manhã. Daí, 7 horas da manhã, né? Daí ela vai dizer, eu vou ficar em jejum, né? Até meio-dia. Tem esses jejuns, assim, né? Porque a última refeição que tu comeu foi lá 11 horas, sei lá, 10 horas. E depois tu vai jejuar até meio-dia. Daí a janela da alimentação é ali, meio-dia. Tu parou para comer. Mas é muito tempo. É muito tempo. Mas tem várias pessoas fazendo isso, várias. As pessoas que não têm o hábito de tomar café da manhã. Tem um monte de gente assim. Eles fazem um jejum danado. Mas eu tinha, doutora. A doutora é minha nutricionista, para quem não sabe. E realmente, eu tinha esse problema de não passar o café da manhã batido. E eu acabei criando o hábito de ter o café da manhã. E para mim, hoje, ficar sem o café da manhã realmente me faz falta. Então, é assim, complicado. Daí, Morgana, só para ter uma ideia, tem muita contradição nisso, Sim. né? Porque assim, ó, tem muitos estudos dizendo que um bom café da manhã, né, ajuda nesse processo de emagrecimento, ajuda nesse processo de absorção melhor dos nutrientes ao longo do dia. Tem até umas histórias, esse dia eu estava lendo nos artigos, tinha 1 ou 2 artigos falando assim, dependendo do que tu come de manhã, a tua fome à noite vai ser completamente diferente. A tua gula final de tarde por doce, que isso acontece muito, vai ser completamente diferente. Olha só. Então tem muita contradição. Então assim, eu acho que é muita cautela, né? De quem está aplicando, de quem está fazendo, de quem vai... para quem está passando isso, né? Até para conhecendo os seus próprios limites, né? Exatamente. Muito bem. Nós já voltamos com outras dietas, nós vamos para mais um intervalo. Estamos de volta. O tema do Primavera Saúde de hoje é dietas. E eu estou recebendo a doutora Marielle, que já é uma parceira aqui do Primavera Saúde. Bom, doutora, a gente já falou de algumas que estão mais na moda agora, mas teve algumas também no passado que deu o que falar. Por exemplo, a dieta dos pontos, né, que muito se falou. O que dá para falar sobre essa dieta em específico? Essas dietas, tá? Essas dietas mais antigas, graças a Deus, essas novas têm muito mais lógica, assim, são mais inteligentes, digamos, são estratégias mais eficientes, tá? Essas antigas, dos pontos, que nem tu falou, ela era assim, ó, tu contava, né? Tu tinha, por exemplo, eu tenho 1 metro tanto, peso tanto, quero chegar não sei aonde, né? E daí eu posso comer 100 pontos por dia, né? E daí tu tinha uma tabela com cada alimento que tu ia comendo, tu ia pontuando. Por exemplo, eu comi arroz tanto, eu pontuei 1. Eu comi tal, eu pontuei 2, 3, né? Ela trabalha muito mais com valor calórico do que nutricionalmente de qualidade, assim. Porque, por exemplo, daí a pessoa na metade do dia comia um brigadeiro. Poxa, o brigadeiro ia lá para 80. Daí a pessoa, ai meu Deus, só tenho mais 17 pontos para comer. Então, ela fazia essa restrição, porque ela só tinha mais 17 pontos, porque ela comeu brigadeiro. Então, era uma compensação. Só que assim... usava listas de substituição, de pontos. Quem consegue viver assim? Meu Deus. Até hoje, se tu olhar, tu consegue aplicativo, dieta dos pontos, tu consegue aplicativo no celular, para tu ir botando e computando quanto de ponto. Eu penso, meu Deus, né? Tem tanta coisa legal para fazer, né? Ver o mar, passear no parque, do que tu ficar no aplicativo ali botando, eu não sei, eu sou suspeita em falar, porque eu acho qualquer coisa que for tomar tempo, ser um estresse, gente, tu vai engordar. Fica angustiante ficar ali contabilizando. E a pessoa fica completamente, ela vê só teor calórico, porque a listinha dela depende do valor calórico e a questão dos pontos, né? O vigilante do peso, sabe, que é bastante conhecido, né, no Brasil, tem em muitos lugares, né? Não sou contra eles, assim, acho que eles ajudam muitas pessoas a perder peso, as reuniões deles, eu nunca fui, mas os pacientes que já frequentaram e me contaram, me parecem umas estratégias bem interessantes, mas eles trabalham muito nesse sistema.
de pontuação. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam reganhando por causa disso, sabe? Porque elas não aprendem realmente o que é legal e o que vê do alimento, sabe? Elas aprendem que o brigadeiro é, nossa, super calórico, porque o ponto é lá em cima, entende? E a fruta, eu posso comer maçã, maçã é 1 ponto, nossa, ela deve ser super baixinha, deve ser super magra. Mas ela não entende direito como é que funciona isso, entende? Então, assim, ó, é uma coisa meio imediatista, assim. Tipo, usei, perdi em 1 semana e na próxima, ai, não aguento mais continuar. Daí reganho peso. Por isso que era muito comum, né? A dieta não funciona. Não funciona pelo fato de que ela não trabalha a raiz do problema, né? E não tem essa questão da educação alimentar, né? Não tem. Porque fica só naquela questão de pontuar, me estressei, não quero mais pontuar, acabou a brincadeira. Exatamente. E aí? Como fica, né? Eu acho muito engraçado quando o paciente chega e fala assim, ai, doutora, tu me passou um pão na dieta que é muito mais calórico que o pão de trigo. O pão d'água, para nós aqui na região, que a gente chama de pão d'água. De pão d'água. Doutora, tu tá doida? Tu passou esse pão que é muito mais calórico. Eu falei, peraí, agora vamos aprender o que acontece. Ele pode ser mais calórico, porque às vezes a pessoa comprou um pão com castanha, com nozes, né? Com coisas, por exemplo, que tem gordura benéfica, né? A pessoa ela não contabiliza que essa gordura dessas castanhas que tá nesse pão, por isso que aumentou o valor calórico, né? Vai ser ela vai fazer benefícios ao organismo dela, né? Ela não imagina isso, ela olha só a questão da caloria, mas não é bem isso que a gente tem que olhar, né? A questão da fibra é super importante. Hoje em dia, quanto maior o teor de fibra num alimento, melhor esse alimento. Por quê? Porque a fibra ajuda a carregar aquela, né, e baixar índice glicêmico, fazer com que o carboidrato, que a gente não absorva tudo que a gente precisa, gordura também não é absorvida com tudo que a gente precisa. A gente tem um limite. E aqueles produtos sem fibra não têm esse benefício, né? Sim. Então é isso que a gente tem que começar a aprender a ver. E agora, outras dietas, doutora, que também podem ser debatidas ou que estão em alta ou começando a aparecer agora, que seria interessante a gente debater aqui hoje. Deixa eu só comentar uma coisa contigo antes. Claro. Dentro dessas dietas antigas que tu comentou, tinha aquelas do abacaxi, da maçã. Essas não conheço. É que as pessoas, tipo assim, ó, se tu comer abacaxi o dia inteiro, tu emagrece. Se tu comer maçã o dia inteiro, tu emagrece. Tipo, não comer mais nada. Isso a gente vê ainda em alguns métodos de algumas clínicas de estética, sabe? Pairando por aí. Gente, é claro que a gente vai emagrecer. Imagina, Luana, Morgana, desculpa, tu ficar o dia inteiro, Morgana, comendo só abacaxi. Tu vai desidratar, na verdade. Tu vai desinchar, Mas assim, perder gordura, não vai perder gordura. Né? Gordura a gente não perde em um único dia, ela demora um pouco para começar a perda, né? Porque quando a gente quer emagrecer, né, a gente está falando que a gente quer perder gordura corporal estocada em lugares que não é para estar ali. Certo. Né? Então, essas dietas todas, por exemplo, às vezes, nossa, elas ainda estão meio aí, né? E isso não é saudável também, né? Imagina o tamanho de estresse de uma pessoa comer maçã o dia inteiro, né? Deve ser muito alto. Eu costumo dizer assim, ó, tudo que é demais atrapalha, tá? Até aquele alimento que é super benéfico. Por exemplo, é super bom comer castanha do Pará, que é castanha do Brasil agora, né, o nome. Aquela mais gordinha, assim, né? Por que é legal? Ela tem selênio. Em 2 castanhas, tu consegue a quantidade de selênio que tu precisa durante o dia. Selênio tem um monte de benefício no organismo. Faz um monte de função que a gente acaba esquecendo, às vezes. E na correria, a gente acaba não comendo ele. Sim. Então, poxa, eu comi 2 castanhas. Mas a nutricionista falou que a castanha é super boa, eu vou comer o pote inteiro. Não. Porque daí tu é capaz de intoxicar ainda com selênio e vai ser super indigesto, porque o teor da gordura mesmo benéfica desse produto é grande. Então, uma má digestão, um desconforto, daí a pessoa fala, poxa, aquela castanha não era boa. Não, ela é boa, mas em doses homeopáticas e equilibradas. Então, assim, tudo que é muito bom e que faz bem à saúde tem que ser maneirado, né? Uma dieta também nova, assim, né, que as pessoas falam bastante hoje em dia, junto com o jejum e junto com a low carb, é a cetogênica. A cetogênica, ela é bem interessante também, como estratégias. Eu não uso ela para pacientes, assim, a longo prazo, tá? Eu uso elas assim,
o paciente começou, por exemplo, uma low carb, daqui a pouco a gente vai para uma cetogênica, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco o paciente foi numa festa, foi viajar, de repente a gente coloca de novo na semana seguinte que ele volta. Por quê? A cetogênica, o nome já fala, produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são aquelas substâncias que eu falei do mau hálito, que dá. Quando a gente usa gordura como combustível de energia, produz muitos corpos cetônicos. Certo. Então, o que acontece? Essa sim, a gente inibe todo o carboidrato. Só que assim, às vezes é quase impossível a gente zerar, né? Não existe, né, uma dieta que tu vai zerar de carboidrato. Até porque uma maçã que tu come tem um teor de carboidrato, né? Um chuchu, alguma coisa tem um teor de carboidrato. Então, assim, mas ela é muito mais reduzida que a low carb, por exemplo. Sim. Né? Então, por exemplo, ela trabalha muito com proteína, ela trabalha com muita gordura benéfica, a gente aumenta bastante os níveis de gordura, só que assim, lembrando uma coisa, tá? Isso a gente escuta muito. Não quer dizer que é uma dieta cetogênica, que é uma dieta que pode qualquer proteína e qualquer gordura. Tá? A gordura saturada, que ela é presente nas carnes, em alguns produtos de origem animal, sim, ela é importante até 10% do que a gente come durante o dia. Não precisa e não é para ficar se enchendo de gordura saturada. Né? Não é porque estou fazendo a dieta cetogênica, então eu posso comer, por exemplo, peixe frito o dia inteiro. Né? Porque, nossa, a fritura não vai ter problema. Vai ter problema sim, porque a fritura é gordura saturada, né? E demasiadamente é gordura saturada. E tu vai acabar comendo mais do que precisa durante o dia. Então, para onde vai isso? Entra naquela mesma história, equilíbrio, né, doutora? Exatamente, exatamente. Daí é isso que está faltando nas pessoas também, que eu fico muito preocupada, né? Eu posso comer o que eu quiser. Né, essa onda do bacon, né, tipo, posso comer bacon à vontade. Não é bem assim, né, gente? O bacon tem um monte de coisa que não é só gordura, sim, né? Ele tem corante artificial, esses comprado pronto, né? Ele é um produto defumado, ele vai ter uma quantidade de sódio super elevado, né? Ele tem substâncias cancerígenas, então tem tudo isso, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado. Bom, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Doutora, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar. Vamos ter que fazer um outro programa de dieta para complementar. Mas eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais, então. Eu fiquei muito feliz quando tu convidou, né, Morgana? Eu sempre tento vir, né, quando vocês convidam, assim, eu sempre tento aceitar o convite, porque eu acho muito legal a gente estar debatendo esse tipo de tema, né? Porque as pessoas estão vendo e elas estão sendo bombardeadas o tempo todo. E às vezes, por ingenuidade mesmo, né? Não é nem por maldade, a pessoa vai fazer isso porque vai ser, né? Às vezes ela acha que realmente isso vai fazer melhor para a saúde dela, enfim. Então é super importante que a gente mostre, né? Que não é bem assim, né? E eu sou suspeita em falar que eu acho que a pessoa tem que procurar um profissional, né? Qualquer que seja o nutricionista, mais perto dela, né, para poder orientar o que seria mais legal para ela. Não é o que é legal para nós, não é legal para todo mundo, nós somos diferentes demais. Então, e nós temos gostos, particularidades, horários, né, rotinas diferentes, tem tudo isso. Bom, doutora, muito obrigada mais uma vez. E vamos para o nosso momento de reflexão. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.